Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil. Hoje vamos resolver juntos a questão de número 10 da prova de 2008 de Engenharia Elétrica, que é do assunto de automação e controle. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizados para o CP100 e curtir esse vídeo para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar sua aprovação. Bora lá então? Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai resolver uma questão da prova de 2008, questão número 10. É uma questão de automação e controle. Recomendo que você pause o vídeo, leia a questão, tente entender a questão. Depois você volte aqui e compare sua resposta com a nossa. Alguns pontos aqui que a gente precisa relembrar é o que é função de transferência de malha aberta. Quando eu vejo esse sistema, essa parte aqui toda, Kp4 sobre S mais P, eu chamo de função de transferência de malha aberta. Então, ela é Kp vezes 4 sobre S mais P, que é o polo. Então, eu chamo isso tudo de função de transferência de malha aberta. E o que eu chamo de função de transferência de malha fechada é eu considerar aqui, então, a realimentação. Então, essa função de transferência, eu vou fazer passo a passo aqui, mas ela é o seguinte: o erro, o E de S, ele é dado por quem? Pelo θR de S de entrada menos o θS, né, a temperatura de saída. Só que a temperatura de saída ela é igual ao erro, né, vezes a função de transferência de malha aberta, que é exatamente essa aqui, mas eu vou escrever ela como G de S. Então, nessa equação aqui, a gente chega à conclusão que o erro ele é igual ao θS sobre o G de S. Bom, a gente pode igualar agora essas duas equações, essa aqui de cima e essa. Então, a tensão de entrada menos a temperatura de saída é igual a temperatura de saída sobre a função de malha aberta. Então, aqui a temperatura de saída de malha aberta vai ser 1 mais 1 sobre GS. Isso vai ser igual a temperatura de entrada sobre S. Portanto, a gente chega à conclusão que a temperatura de saída sobre a temperatura de entrada aqui, né, a temperatura de referência, ela é G de S sobre 1 mais G de S. Ou seja, é a função de transferência de malha aberta sobre 1 mais a função de transferência de malha aberta. Bom, a gente tem que tomar cuidado porque a gente vai usar essas duas formas aqui em momentos distintos para resolver essa letra A. Tá ok? Bom, e a gente tem que lembrar também como que a gente encontra a fase de um sistema. Então, se a gente olhar aqui para o sistema em malha aberta, o sistema em malha aberta está 4Kp sobre S mais P. Bom, como que a gente acha a fase disso aqui? Olhando o ângulo aqui de cima, o ângulo de Kp menos o ângulo de SP, então eu vou colocar J ômega mais P. Bom, o ângulo de um número real, ele é zero, tá? Então, o ângulo aqui é zero, porque ele é um número puramente real, menos o arco tangente de ômega sobre P. Então, isso aqui que a gente tem que lembrar para fazer o exercício. Eu vou criar uma nova página para a gente começar a resolver, tá ok? Então, temos aqui a nossa letra A.
Coloquei o diagrama de Bode para a gente começar a analisar. A gente quer analisar na frequência de 2 radianos por segundo. Então, se a gente observar aqui, na frequência de 2 radianos, a gente tem um ganho aqui, ó, de 20 dB. E a frequência aqui em 2 radianos é menos 45 graus. Então, analisando a função de transferência, então aqui, o ângulo da função de transferência de malha aberta, que é igual ao ângulo de Kp vezes 4 sobre SP, isso aqui vai ser igual ao ângulo de zero, né? Por que zero? Porque aqui o polo só tem número real, né? O numerador só tem número real, por isso que é zero. Menos o ângulo aqui do denominador. E quem é o denominador aqui? S mais P. Então, é o ângulo que vai ser igual ao arco tangente de quanto? De 2. E por que a gente está falando 2? Porque é o ângulo aqui, ó. É esse ângulo aqui da frequência. 2 sobre o valor do polo, que a gente não sabe. E aqui pelo diagrama de Bode, a gente vê que esse ângulo é de menos 45 graus. Então, isso é menos 45 graus. Então, menos tangente de 2 sobre P é igual a menos 45 graus. Ou seja, aplicando tangente de ambos os lados, a gente chega à conclusão de que 2 sobre P é igual a 1. Portanto, o valor do polo é igual a 2. Então, a gente já achou o valor do polo, né, que era um dos principais problemas. Bom, observe aqui que o ganho do sistema nessa frequência de 2 ohms é igual a 20 dB. Então, 20 dB vezes isso aqui, 20 é igual a log de 20K. Esse valor de K aqui é igual a 10. Ou seja, é o ganho aqui na frequência, é o ganho do sistema, né? Esse K é o ganho do sistema aqui na frequência de 2 ohms. Então, analisando o sistema em malha aberta, a gente vê que a função de transferência, ela é o módulo dela que é 4 sobre Kp. Então, raiz de ômega ao quadrado mais P ao quadrado, isso aqui vai ser igual a 4Kp sobre 2 elevado a 2, que é a frequência que a gente está trabalhando, mais P, que também é 2. E esse ganho aqui, a gente viu que ele vale 10. Portanto, o valor desse Kp vai ser igual a 5 raiz de 2. Então, aqui a gente vai estar na continuação da letra A, só que agora a gente vai usar a função de transferência de malha fechada. Então, aqui, a função de transferência de malha fechada. E a gente sabe que ela é igual a Kp vezes 4 dividido por S mais P sobre 1 mais Kp vezes 4 S mais P. Só que a gente sabe quanto vale Kp, né? Então, Kp a gente já havia calculado e vale 5 raiz de 2 e P vale 2. Então, a função de transferência de malha fechada, ela é igual a 20 raiz de 2 sobre 20 raiz de 2 mais 2 mais S. Bom, e como que a gente acha aqui, então, a margem de fase para isso? Lembrando que a gente está trabalhando numa frequência de 2 radianos por segundo. Então, a fase aqui desse sistema vai ser a fase de
20 raiz de 2 menos, então eu vou colocar aqui fase, 20 menos raiz de 2 menos a fase de 2 sobre 2 mais 20 raiz de 2. Portanto, isso aqui é aproximadamente 2 graus. E agora a gente precisa calcular a margem de ganho, né? O ganho aqui, G, que é o ganho em malha fechada. Então, nossa função de transferência, né, ela é o módulo de 20 raiz de 2 sobre o módulo de J2 mais 2 mais 20 raiz de 2. Então, esse ganho aqui, ele é igual a 0,93193. Bom, e a gente sabe que a função de entrada era 10 vezes seno de 2 ômega t mais π sobre 6. Π sobre 6 é 30 graus. Então, a saída aqui vai ser 0,93193 vezes 10 vezes o seno de 2t mais 30 graus menos 2 graus. Aqui, na verdade, é 2 graus. Portanto, né? Então, aqui, portanto, o valor aqui da temperatura em função do tempo, a temperatura de saída, é 9,3193 vezes o seno de 2θ mais 28 graus. Então, tá aí. Essa é a resposta da letra A. Vou criar uma nova página para a gente fazer, então, a letra B. Então, tá aí a continuação da questão. Então, aqui, letra B. A gente sabe que o polo, ele é 2 mais ou menos 0,1. Então, esse polo aqui pode assumir valores entre 1,9 e 2,1. Bom, o primeiro ponto aqui que a gente precisa fazer é escrever a função de transferência de malha fechada. E essa função de transferência, a gente sabe que ela é G de S 1 mais o G de S. E então aqui, ela vai ser igual a 4kp sobre S mais P mais kp. Então, essa aqui é a nossa função de transferência de malha fechada. A gente sabe que no tempo, quando o limite no tempo tende ao infinito, isso é o mesmo que o limite de S vezes a função de transferência no tempo tendendo a zero. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou fazer o limite de S tendendo a zero de S vezes a função de transferência, que é S mais P mais 4kp sobre 4kp, vezes o degrau, né, que é a referência. Ele falou que a temperatura de referência ela era 100 graus constante. Então, ela é um degrau unitário, é 100 sobre S. Então, tem S de ambos os lados, então eles simplificam. Então, isso aqui vai ficar igual a 400 kp sobre P mais 4kp. Bom, isso aqui pode assumir um valor, não é? Que foi dado, que é 97,5 graus, certo? Então, 400 kp vai ser igual a 97,5 P mais 390 kp. Então, 10 kp é igual a 97,5 P. E daqui a gente chega à conclusão que kp é igual a 9,75 P. Então, tá aqui
uma relação entre o ganho e o polo. Vou criar uma nova página para a gente continuar resolvendo o exercício. Então, a gente tinha chegado à conclusão que Kp é igual a 9,75 vezes P. Então, eu posso achar que Kp' ele é igual a 9,75, lembrando aqui que P é igual a 2 mais ou menos 0,1. Então, ele vai assumir 1,9 ou 2,1. Então, Kp' é igual a 1,9. Então, Kp' vai ser igual a 19,4. E Kp duas linhas, ele vai ser igual a 9,75 vezes 2,1. Então, Kp duas linhas é igual a 20,475. Bom, só que tem uma outra possibilidade, né? A gente tinha chegado à conclusão que 400 Kp sobre P mais 4Kp era igual a 97,5. Agora a gente vai colocar o outro limite, que é 102,5. Então aqui, 400 Kp vai ser igual a 102P mais 410 Kp. Então, menos 10 Kp é igual a 102,5P. Portanto, Kp é igual a menos 10,25P. Só que repare o seguinte, P ele é igual a 1,9 até 2,1. Portanto, só assume valores positivos. E Kp sempre vai ser negativo nessa situação. Se Kp vai ser sempre negativo, então essa situação aqui não pode existir. A gente não vai considerá-la, porque Kp é sempre negativo. Então a gente desconsidera. A gente vai olhar apenas para esses dois valores aqui. Desses dois aqui, a gente escolhe o Kp igual a 20,45, porque ele atende a maior variação, né? Ele consegue atender esse de 2,1. Já o Kp 19,4 ele atende a menor variação, mas ele não vai atender a maior. Já esse aqui atende tanto a maior quanto a menor. Por isso que a resposta correta da letra B é o Kp igual a 20,475. Então tá aí, pessoal, respondido nossa letra B e a gente finaliza a questão. Espero ter ficado claro, ter ficado entendido. Até um próximo vídeo. Tchau!